Em segundo lugar, ninguém pode ser condenado pela prática do facto que não estiver previsto na lei como crime antes da respectiva pública. E, portanto, não há criminalização retroativa. Eu só respondo por crimes previstos já na altura em que eu participei. Em segundo lugar, uma ligação entre o direito substantivo, o direito criminal, o direito adjetivo, o direito processual penal, e como sabem, para usar aqui uma distinção muito elementar, o direito penal é o direito que diz o que deixam dos crimes, o direito processual penal é o direito que diz como é que o tribunal trabalha para fazer a prova, o julgamento e a condenação dos outros crimes. Este direito processual para nós é um direito de espírito de valoração, não é o direito processual penal, é um direito fisiologicamente relevante, é um direito substantivo em matéria de valor, e é aí que nós vamos encontrar muitas das garantias processuais. Veja logo, essa que é um pouco bizarra muitas vezes para nós, que é a da presunção de inocência. Isto é, o arguido presume inocente até a decisão final com trânsito julgado, isto é, a decisão daquela não há mais recurso nenhum. E, portanto, só uma condenação, depois do último recurso, sem mais nenhuma hipótese de recurso, só essa condenação é que transforma aquele arguido que foi condenado de presumir inocente em culpado. E isto teria coisas bizarras. Nós temos um indivíduo, temos outro, vai um tiro, dois burros, três pontapés, e dizem o alegado criminoso, quando toda a gente viu o crime. Esta ideia de presunção de inocência é importante que as pessoas digam. Não é uma ideia comunitária, é uma ideia social de presunção de inocência. É uma ideia processual de presunção de inocência. Evidentemente que nós todos temos que ter essa consciência, e se o tribunal ainda não diz, então é essencial que nós esperemos que o tribunal diga. Porque ninguém pode dizer, por exemplo, que será igualmente não se deu conta porque estava numa legitimação terceira, por exemplo, não pode. Por outro lado, é muito importante nós compreendemos que mesmo na prática do crime de homicídio, e para saberem os crimes de homicídio entre nós, podem ir de uma pena de multa a 25 anos, por exemplo. E porquê? Porque há variadíssimas formas, há variadíssimos tipos de podem ser. E se é assim, eu não posso, por exemplo, pedir um homicídio, propor um julgamento sumário para 48 horas, como bem sempre propor, porque o problema não está em saber se aquela pessoa matou aquela ou não. O problema está em saber em que circunstâncias o não ocorreu. E muitas vezes isto é extraordinariamente difícil de provar. Eu posso dizer, por exemplo, que ainda relativamente pouco tempo preso, no mesmo dia foi julgado um homicida que matou o pai, e foi julgado, e foi condenado a 2 anos e meio por pena de preso. E foi condenado a indivíduo, e o cheque de cobertura, e foi condenado a 7 anos. E dizem, é possível, os tipos patrimoniais são políticos mais velhos. Não. Aquele rapaz matou o pai, e matou o pai em circunstâncias altissimamente culpável, sistematicamente culpável. Com verdade, com o pé do cabra, dava a cabra bem, partilha a cabeça, com os dedos, partilha a cara. Ao dia que chega à casa, dá com a mãe mostrada no chão, completamente banhada em sangue, o pai da mulher vem do lá, traga ao filho do pai, que resolveu o problema da mãe e do pai. Evidentemente matou, não matou em legítima defesa, não podia ser absolvido, mas a condenação é uma condenação que joga da dimensão da culpa e da censura, da ideia mais ou mais profunda da censura original. E isto determinou uma pena de culpa. O cheque de cobertura era uma coisa que estava muito perto da dura e justificada plenamente aquela pena de culpa. Portanto, reparem que nós temos aqui que garantir certeza, isto é, quando a pessoa vem ao tribunal para responder, isto é, para que a pessoa não queira andar sempre a fugir de ir ao tribunal, e tem que ir ao tribunal quando é chamado, também tem que ter a certeza absoluta de que o tribunal dá todos os passos para ela defender, para ela alegar as circunstâncias em que terá praticado a pena. Isto por isso, agora, a questão, por exemplo, das disputas telefónicas que hoje está dando, e que leva, por exemplo, a nós podermos ter disputas onde claramente há uma prova que aquele crime foi cometido, todas aquelas disputas foram recolhidas em condições de improbidade, de preservação do intimidade. Pois bem, aquela pessoa, se aquela era a prova, mas era só ali. E nós ficamos socialmente a saber que estava ali. A pessoa tinha confessado, havia elementos circunstanciais que completavam a acusação, e portanto aquela pessoa era condenada. Simplesmente aquela recolha de prova violou o Estado de Direito, violou as regras do Estado de Direito. E nessa medida é nula. E se é nula, não pode ser tomada em conta. Eu percebo que isto não é fácil de propor. Mas eu peço que pensem assim. Pois justamente com este tipo de avanço democrático, nós acabamos com a cultura.
ou de forma da obtenção do próprio. E hoje, presumo eu, mas presumo sem grande segurança, que já ninguém defende o regresso da tortura. Embora nós vamos ouvir dizer que os incendiários deviam ser atirados para dentro do fogo, etc. Bom, mas aí eu tenho de fazer alguma referência, por exemplo, a um filósofo, na área também do nosso trabalho, Paulo Ribeiro, para ver o que no dia em que a justiça assumir a condição de vingança, deixou de ser justiça. E, portanto, esta é a dimensão da passagem de uma realidade estritamente antropológica, onde a criminalidade acontece, para uma realidade da afirmação de um Estado civil. Isto é, quando o Estado reage à violência com a mesma violência, foi o criminoso que venceu, através da afirmação do valor da verdade. Eu vou dar mais uma pequena história, eu prometo que só volto ao fórum daqui a 10 anos, quando já estou a fazer. Mas conto-nos uma pequena história que eu acho que é possível. Quando eu estava no século XX, andei a bater no Código Penal, que mais ou menos é o que está aqui hoje, que quando não faço a interpretação, porque tem que acontecer, mas o Código Penal que limitava o máximo das penas dentro deste processo. O Estado não tem que responder o acordo do projeto, o Estado tem que estabelecer um teto de legitimação de condenação do Estado, seja qual for a dimensão do Estado. E isto é muito discutido. Nessa altura se avançou claramente para uma maior eficácia do trabalho a favor da comunidade como pena, através da pena de multa. É muito interessante, por exemplo, vou dizer um pequeno parênteses. Reparem, por exemplo, aquele exemplo do cheque ao ferro, mas se quiser o exemplo da corrupção. Áreas da realidade antieconómica em que o objetivo hoje é para cometer o crime é enriquecer através dele. Então não é muito mais eficaz uma pena de multa pelo dobro do enriquecimento daquele crime do que uma pena de prisão, que acaba por ser suficiente para evitar a engrenagem funcionar cá fora e depois a recuperar aquilo que existiu na autorização. Isto é, até que ponto é que nós não podemos encontrar mecanismos que levem, no fundo, a negar a utilidade do crime. Não vale a pena cometer este crime e tentar cometer leva a um prejuízo muito maior do que a situação em que a gente encontrava na autorização. Por exemplo, eu até acredito que as pessoas não concordem com isto. É uma questão de discussão que estamos num dia chamado política criminal e depois liga política. Mas nessa altura, fez-se muito difícil o código era um código machista, estou-se mesmo a dizer que era um código a favor das vítimas, a favor dos delinquentes. Depois eu dia terminou, peço desculpa, o senhor José, uma passagem minha até que vai logo para o Tribunal Constitucional, eu estava a pôr uma velhota, até talvez pega as casas, para a janela a dizer: vai aqui um amigo da gente. Portanto, como vê a imagem pública que eu tinha, era estar ao lado do delinquente, e vemos esse nessa altura, conseguimos arrumar os carros com mais facilidade, tudo que era armador de carros, e dizer: ora bem, mas, neste contexto de plena criptoconstituição, veio em Portugal o principal responsável, o chefe do Direito Nacional da Polícia Italiana, que era irmão do juiz Gonçalino, que tinha acabado de ser assassinado às mãos. Antes dele já tinha sido assassinado o juiz Falcone, e ele era o irmão do Gonçalino. Ele veio para contactar o Ministro da Segurança Interna, o Ministro da Segurança Interna, e isto mesmo, a altura do Gonçalino diz: nós está aqui falando que insiste muito a falar consigo, porque viu a discussão que vai aqui acerca do Código Penal e queria tocar aqui. Eles pensaram que faltava agora também me envolver, já depois de ter que ir ao senhor. Ele entrou, subiu a simpatia, e comecei logo a dizer: o cara meio que vamos falar, está a ver a discussão acerca do Código Penal. Eu devo dizer que compreendo perfeitamente a sua situação e compreendo perfeitamente aquilo que eu presumo ser a sua posição. Eu digo: não, fica mal. Não fica mal. Eu quis falar consigo para dizer isso. O meu irmão morreu às mãos da barbárie, em nome da civilização. E, portanto, é em nome da civilização que nós temos que vencer, não é restaurando a lista de uma barbárie igual à barbárie das coisas. Quando eu venho aqui dizer, se me interessa para alguma coisa, tenho o meu apoio para as posições que está a assumir ao fazer o programa. Eu, nessa altura, e a possibilidade de ter tido uma pessoa que conhece pouco político, eu teria pedido para darmos uma carrinha lá na comigo aqui para mim, e contando a reação dos cidadãos que eu não tenho nesta ideia de estar a expor a favor do criminoso.